Sejam muito bem-vindos ao quadro de perguntas e respostas. Aqui eu respondo as dúvidas de vocês, são dúvidas diferenciadas, né? Tem dúvidas de iniciantes, tem dúvidas de pessoas mais avançadas, enfim. Meu nome é Priscila Quáquio, gostaria de aprender a fazer os nós para fazer um painel. Você pode começar com um nó simples, tá? O nó duplo alternado, todos esses nós simples, mais fáceis de trabalhar, eu ensino tanto no livro que eu escrevi, quanto no IGTV, quanto no feed, quanto no YouTube. Tem muito conteúdo aqui, tá? Eu dou aulas online há pelo menos um ano e ensino macramê no feed, nos stories, etc. há pelo menos 2 anos e meio. Então tem muito conteúdo, vale a pena vocês entrarem aí nas mídias sociais e, de fato, fazer um preflix aí, para conseguir aprender os nós básicos. Então o ideal é para fazer o painel, vocês comecem com nó simples. Se é a primeira vez que vocês forem fazer com nó simples, com nós fáceis de fazerem, que vocês consigam concluir a peça. Pri, você acha importante definir as cores do ateliê ou fazer qualquer coisa que o cliente pedir? Gente, a produção ela é muito pessoal, tá? Tem pessoas, vou dar o meu exemplo. Eu vendo muito cordão de algodão cru, eu vendo muito esse cordão. É um cordão que eu gosto muito de trabalhar, mas eu vendo muito ele, os clientes me pedem esse tipo de cordão. Então vocês vão ver que a maioria dos meus trabalhos, se vocês forem descendo, é esse tipo de cordão. Não é porque eu só quero trabalhar com as cores, etc, né, do meu logo, das cores do meu ateliê, nada disso. É porque, de fato, é o que eu mais vendo. Vai depender muito da sua estratégia de venda, né? A pessoa só vende cores que são cores neutras, que tem a ver com o ateliê dela. Pode ser que tenha uma razão para isso, não só do ateliê, mas pode ser, por exemplo, que ela use um cordão que seja sustentável, e aí dentro desse cordão sustentável não tem todas as cores. Então teria que entender qual que é a estratégia por trás disso, para você conseguir decidir e você mesmo criar uma estratégia, tá? Eu não tenho essas regras, eu vendo o que o cliente pedir, da cor que ele pedir, da forma que ele pedir. Então, é que os meus clientes preferem mais os cordões de algodão cru. Mas eu já fiz bastante trabalho coloridos também. Então vai depender de cada estratégia, cada criação, cada ateliê, cada artista, tá? Cada um trabalha de uma forma, não existe uma regra. Tem algum outro barbante que tem espessura equivalente ao espesso 24 fios? Tem o cordão São João, também bem próximo a esse, de 24 fios. A Borro Cordões vende cordões agora, gente do céu, a Borro Cordões está começando a vender cordões de 36 fios. Porque assim, ó, o barbante, ele é torcido e ele é contabilizado por quantidade de fios. O cordão de algodão, ele é contabilizado por milímetro, tá? Então, para você saber, por exemplo, quantos milímetros tem um barbante 24 fios, você tem que medir na régua. Não tem essa regra, né? O barbante é de uma forma, o cordão é de outra. Então, se você medir na régua, pode ser que, por exemplo, 3 milímetros, 4 milímetros chegue na mesma espessura do cordão, né? Chegue na mesma espessura do 24 fios. Aí vai depender do tipo de cordão que você tá usando. Pode ser que tenha cordão de poliéster que tenha mesmo milímetro. Então vai depender do tipo que você tá usando e de quantos milímetros ele tem para saber se é equivalente ou não. Você pode medir na régua. Como que eu calculo o tamanho do fio? Gente, é uma pergunta diária isso daqui. Eu vou responder certinho para vocês. Olha só. Primeiro de tudo, para que vocês consigam saber qual é o cálculo de tamanho de fio, vocês precisam entender 2 coisas. Uma é que não existe uma resposta, como que eu posso falar? Não existe uma resposta absoluta para isso, não existe, tá? Essa é uma resposta variável. Inclusive que a gente trabalha com uma expectativa, né? Não é expectativa, tem uma palavra, né? Estimativa, tá? Então a gente trabalha com estimativa. Você tendo essa informação já clareia muita coisa, para vocês entenderem que vocês precisam praticar. Quanto mais prática vocês tiverem, mais correto, mais certo vocês vão conseguir o corte, tá? E aí vocês precisam saber tamanho final do projeto,
É o primeiro ponto que vocês têm que fazer. Vocês têm que saber para que serve esse projeto, onde ele vai, se vai algum objeto dentro ou não. E esses projetos, essa quantidade de cálculo de cordão vai variar conforme o tipo de cordão que você está usando, o milímetro do seu cordão, qual é a marca do seu cordão, qual é a força que você usa no nó, quais nós você vai utilizar, se dentro desse projeto vai ter espaços entre os nós ou não. Tudo isso são pontos que vocês têm que levar em consideração no momento de fazer os cortes dos cordões. Tá, Priscila, mas então como que eu faço? Primeiro você começa anotando todas essas informações que eu acabei de te dizer. Né? Eu vou fazer um projeto aqui, um suporte um suporte de plantas de 50 centímetros de altura, da argola até o final das franjas, que vai servir para um vaso de 10 centímetros na boca, com 10 centímetros de altura. Marcou tudo detalhadamente, aí você vai cortar o cordão. Cortou o cordão, a primeira vez que você cortar o cordão, para você cortar certo, você tem que ter uma amostra. E o que são essas amostras? São nós feitos por você mesmo. Digamos que eu vou fazer um suporte de plantas só de nó duplos, tá? Então eu teria que fazer uma amostra do nó duplo para saber qual é a quantidade de cordão que eu uso para fazer o nó duplo com aquele tipo específico de cordão. Né? Aí eu vou medir. Então, por exemplo, eu cortei 30 centímetros de cordão, fiz o nó duplo, sobrou quanto? Quanto sobrou, eu já vou saber qual a quantidade que eu usei. Tá, daí eu vou medir o cordão pronto, com o nó pronto. Quantos de centímetros de altura ele tem, quanto de largura. Tudo isso tem a ver com a amostra. Com a amostra feita, você consegue saber, por exemplo, dentro de um suporte de plantas, se ele vai ter 20 centímetros de nós duplos. Dentro apenas daqueles 20 centímetros de nó, eu vou usar, por exemplo, digamos que 10 centímetros de nós duplos é um exemplo, tá? 10 centímetros de nós duplos com cordão 4 milímetros da São José, eu uso 1 metro para fazer. E aí, então, para fazer 20 centímetros de cordão de nó duplo com essas especificações, eu vou usar 2 metros. Então tá, então já sei que 2 metros ali naquele cordão vai. Mas daí eu tenho que contabilizar o espaço entre os cordões para encaixe do vaso, mais o espaço da base do vaso, mais os nós que eu vou fazer para base, mais a franja, mais o que eu passei. Fiz um nó de falcaça lá em cima. Então esses dados você vai anotando todos. Se eu pudesse te dar só uma dica seria: comece anotando tudo o que você faz, detalhadamente. Espessura de argola, então de haste, milímetro, tipo, cordão. Isso tudo que eu falei pra vocês agora, tá? Então vai anotando todas essas informações que aos poucos você vai sabendo quanto de cordão utilizar para cada projeto. Lembrando também que uma vez que você anotou, se você for repetir aquele projeto, você não precisa mais pensar no cálculo, porque aqueles cálculos estão prontos ali, já anotados, já definidos. Tá? Resumidamente, muito resumidamente, é isso. Se você quiser saber mais, acesse o acesse o meu livro, o e-book Macramê Sem Segredos, que lá eu dou esses detalhes, tá? Macramê Sem Segredos, tá? Corte para plantas pode ser feito com cordões de algodão sem enchimento? Pode ser feito com o cordão que você quiser. Eu tenho alunos que fazem com malha, tenho alunos que fazem com corda de varal, tenho alunos que fazem com fio náutico. Eu mesmo já fiz muito desses. Meu Deus, pode fazer com o que você quiser, com barbante. Ensino a fazer aí no YouTube com barbante. Pode fazer com qual cordão você tiver aí, que seja mais fácil, de fácil acesso para você. Quando nós fazemos o preço de uma peça, nós contabilizamos também as sobras do cordão? Também contabilizamos as sobras dos cordões. Porque pode ser que esse cordão fique parado por muito tempo e que você não utilize ele. Ou pode ser que você refaça uma peça com ele e ele demore a vender. Tá? Sim. Contabilizamos. Onde vende os terrários? Quero fazer. Gente, os terrários eu compro no Ceasa aqui em Campinas, numa loja de vidros do Ceasa, tá? Normalmente, em lojas de jardins, essas coisas, vocês encontram os terrários de vidro, tá? Dá pra vocês, inclusive, pedir pra... se eles não tiverem o gancho, por exemplo, tem uns que vendem aquário, sabe aquário normal?
de vidro, só que eles vendem ao contrário, assim, colocam um gancho, tem uma forma lá, eles que sabem lá, e aí tem vários modelos, assim, tem uns que vem com furo no centro, então vale vocês perguntarem e buscarem aí no site de buscas, com certeza vocês vão encontrar. Qual que é o melhor cordão para fazer macramê? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência também. Eu costumo dizer que o melhor cordão é aquele que você tem e encontra com facilidade na sua cidade. Por quê, Priscila? Porque se você fizer qualquer projeto e alguém ver e quiser comprar, tá fácil para você fazer, tá fácil para você comprar. Agora, eu gosto muito, quando a gente fala do macramê moderno, é importante a gente saber que eu gosto muito de usar os cordões mais grossos, né? Que são cordões a partir de 3, 4, 5 milímetros, né? Ou 24 fios, agora tem a burra e tem a 36 fios. Então, são cordões mais grossos normalmente que a gente trabalha. Os cordões mais finos dá pra fazer? Dá, tá? Eles são um pouco mais trabalhosos. Às vezes você tem que juntar vários cordões, como se fosse um único cordão para dar os nós, se for mais fino, dependendo do projeto que você vai fazer. Tudo vai variar dependendo da sua criação, do seu projeto. Tá? Mas você consegue fazer, eu falo para o pessoal começar treinando, pode começar com cordões de blusas, de calças, com cadarço dos sapatos, de tênis, dá para começar treinando os nós, tá? Quando você faz uma cortina, algum trabalho maior, você faz um projeto antes ou vai fazendo na hora? Nunca, jamais eu vou fazendo na hora, principalmente uma cortina que leva muito cordão. Por quê? Porque eu tenho que saber a quantidade de cordão que vai ali, senão acontece que nem eu. A primeira cortina que eu fiz sobrou mais de 1,5 metro em cada cordão. Era uma cortina de 3 metros. Pensa, primeira cortina que eu fiz lá, 4 anos e meio atrás, eu nem sabia contabilizar cordão. Então foi depois da cortina que eu resolvi começar a contabilizar. Então não, sempre eu faço cálculo, sempre eu faço projeto, sempre eu me planejo para saber qual projeto eu vou fazer, quanto de cordão eu vou cortar, quais nós vão ser usados, tudo. Quanto mais planejado, melhor e mais eficiente o seu trabalho, tá? Então não, eu planejo. O macramê tem alguma coisa em comum com o crochê, alguma coisa parecida com o crochê? A diferença entre o macramê e o crochê é que você usa as agulhas para fazer os nós do crochê e no macramê você usa as mãos para fazer. Então, e a diferença também é o tipo de pontos, né? No crochê são pontos e no macramê são nós, né? E aí eles não são iguais, são diferentes, tá? O crochê tem alguns pontos que são feitos pelo crochê e no macramê outros pontos, são diferentes. O que dá para fazer é fazer crochê com as mãos, sem agulha, isso é possível, né? Agora o macramê não, o macramê é feito com as mãos e são nós diferenciados do crochê. Na falta do barbante, será que eu consigo fazer uma creme com lã grossa? Consegue fazer com lã grossa, mas vai ficar o aspecto. O que acontece, gente? Quando a gente muda o tipo de cordões que a gente usa, o resultado final do nosso projeto também muda, tá? Então, pode ser que fique com um aspecto diferente daquele que você aprendeu ou daquele que você viu. Pode fazer com lã? Pode. Pode fazer com o que vocês tiverem, tá? Dá pra fazer. Vocês vão conseguir, se vocês tiverem um pedacinho pequenininho de linha, você vai conseguir fazer macramê, tá? Antigamente os macramês eram feitos nas barras das toalhas, eram fios finíssimos e aí ficava lindo, era super bem feito. Então dá pra fazer, tá? Vai depender do projeto que você tá fazendo, os resultados que você vai ter, o resultado final vai ficar diferente, a textura do cordão muda, o design do cordão pode vir a mudar também dependendo do cordão que você tá utilizando. Tá? Dá pra fazer o que você desejar em macramê. Gente, nossa senhora, o que vocês imaginarem de macramê dá pra fazer. É como se fosse qualquer outra arte, né? Como o crochê, por exemplo. Vocês conseguem fazer. Posso fazer um tapete? Pode. Posso fazer um cachecol? Pode. Posso fazer um chapéu? Pode. Posso fazer um laço? Pode. Posso fazer o que vocês imaginarem é possível fazer no macramê. O que vocês imaginarem. Qual que é a diferença? Que você vai precisar de técnica para produzir aquilo que vocês desejam, tá? Cordão, polipropilene, algodão e o que usar, o que você desejar. Vai depender do tipo de milímetro que você tá usando de cordão. Gente, não tem regra, tá? Não existe regra para criar. Vocês podem criar do jeito que vocês desejarem, que vocês quiserem. Tem fios que são mistos,
né? Então você vai usar um fio, por exemplo, ele é metade algodão, metade poliéster, metade algodão com enchimento de polipropileno. Então você vai encontrar cordões no mercado que varia o tipo de material dentro dele, tá? Inclusive isso, todos os detalhes disso eu dou na aula, que eu faço uma aula no YouTube, tem uma aula completa sobre cordões no YouTube. Gente, tem tudo detalhado lá, inclusive eu mostro foto de cada cordão, falo sobre os fornecedores de cada cordão, vale a pena vocês assistirem essa aula no YouTube sobre cordões, tá? Existe a possibilidade de você tecer roupas, tipo um colete, por exemplo? Sim, existem, nossa, nos anos 60 era muito comum, né? Tem muitas roupas feitas de macramê, tá? Tem, não só colete, saias, blusas de frio, nossa, tem muita coisa, vestidos, é possível também. Eu busquei no site de compras o produto terminal para colar, terminal de copinho e não achei. Gente, todas as vezes que vocês forem fazer busca em site de busca, vocês precisam colocar o que vocês querem. Então tá, vou lá, terminal copinho para bijuteria, terminal para colar de bijuteria, ponta de cordão, ponta de bijuteria. Tudo que vocês vão colocar em busca, vocês têm que colocar o que vocês estão buscando. No caso aí, você está querendo fazer um colar, então você tem que buscar que é bijuteria, que é esse nicho aí que você está buscando, tá? Olha, faz uma grande diferença, viu, gente? A gente saber como buscar no site de buscas, que a gente encontra com muito mais facilidade. Então sempre coloque a pergunta que você quer, ou então palavras-chave do que você quer e o foco do que você quer, né? Então, nesse caso aí, que eu quero produzir um colar, é uma bijuteria, né? Aonde eu posso conseguir coisas de colar? Em lojas que vendem bijuterias, coisas para fazer bijuterias ou coisas para fazer joias, dependendo do que você vai querer, tá bom? É possível esconder um nó com qualidade quando fazemos emendas? Raríssimo. Você tem que ter muita prática, Luana. Você vai conseguir esconder com costura ou então embaixo de um próprio nó. Agora, assim, pra você fazer isso, tem que ter muita prática, tá? Eu não indico as emendas, indico que você marque todas as informações, como eu já citei aí no começo, corte a mais do que falte, tá? Se sobrar, ainda assim, se sobrar não é legal, mas ainda assim você vai conseguir utilizar ou reutilizar aquele cordão que sobrou. Agora, faltou, complicadíssimo. Eu não indico, fica bem esquisito mesmo. Todos os nós são iguais e só mudam os movimentos? Não, não, não. Nós temos vários nós, muitos deles são variações de nós básicos, mas você tem nós diferenciados, tá? Muitos nós diferenciados. Então, por exemplo, o que é uma variação de nó? A variação do nó, eu vou usar o nó duplo. Aí a variação dele é o nó duplo alternado, o meio nó duplo, o nó duplo, o nó pipoca. Tudo isso é variação do nó duplo, tá? O nó duplo com inversão. Enfim, tem muita variação daí dos nós, mas não é sempre com o mesmo movimento, não é sempre o mesmo nó, tá? Às vezes você vai usar o mesmo nó para fazer um outro nó, mas muda a forma que você vai finalizar ele. Eu nunca faço macramê no olhômetro. Mentira, nunca é mentira. Hoje eu já sei quanto eu corto de cordão para cada tipo de projeto. Então é aquilo que eu falei para vocês, a prática vai levando à perfeição, né? Então, hoje assim, se eu quero fazer um suporte XYZ lá, mesmo que ele seja diferente, que eu sei quantos nós ele vai, que eu tenho uma noção de como fazer, eu corto no olho. Não, nunca corto no olho, eu sempre meço para cortar, mas aí eu já consigo medir sem ter que fazer as contas, né? Porque eu já tô muito prática em relação a isso. E normalmente dá certinho, né? Mas é a prática. Isso. Às vezes, hoje em dia, eu olho uma quantidade de cordão, eu sei mais ou menos quantos centímetros tem aquele cordão. Aquele cordão ali tem mais ou menos uns 20 centímetros. Mas é prática isso, né? Isso a gente só pega na prática. Tem uma peça de 1 metro, multiplico a linha por 3 vezes. Não existe isso. Pelo amor de Deus, você vai faltar cordão, vai sobrar cordão. Não faz isso. Por que eu tô falando não faz, gente? Porque faz 4 anos e meio que eu trabalho com isso. Porque eu já testei. Não faça isso, não vai dar certo. Vai faltar cordão, vai sobrar cordão. Você vai ficar com raiva de quem te ensinou isso daí.
como aconteceu comigo, lá atrás, há 4 anos e meio atrás. Não dá certo, tá? Não faça multiplicação de cordões, não funciona. Pode funcionar e vai sobrar um tantão, pode funcionar e sobrar um pequenininho, e pode não simplesmente faltar. É uma regra que não tem regra. O negócio é, vou fazer vezes tanto aqui e vou ver se dá certo. Não funciona, podem acreditar. O ideal é que vocês anotem todas as informações conforme vocês forem trabalhando. Mesmo que vocês estejam fazendo, por exemplo, algum projeto já pronto do YouTube, né? Vocês vão lá no YouTube, acham um projeto, tem lá os cálculos certinhos, você já sabe quanto cordão usar, etc. Anota mesmo assim, porque às vezes a pessoa lá tá usando um cordão que é diferente do seu, e aí às vezes faltou o cordão pra você, mas daí faltou quanto? Tem que anotar. Ah, mas daí sobrou muito, sobrou quanto? Anota, porque tudo isso vai fazer diferença. Por exemplo, eu ensino macramê, eu não posso colocar pra vocês a quantidade de cordão que eu uso, porque eu aperto muito o nó, mas tem muita gente que não aperta. Então eu sempre vou trabalhar com a sobra para que todos possam fazer o trabalho e que não falte cordão, entendeu? Então é sempre importante, mesmo que alguém esteja ensinando, que você marque essas informações. Como que eu desamasso um painel já finalizado de cordão de algodão? Você tem 2 formas. Uma é você umedecer levemente esse painel e deixá-lo esticado. Outra é você passar um ferro nele mesmo, como a gente passa a roupa, passar o ferro, contanto que seja de algodão. Não dá, se você for passar ferro no cordão sintético, ele vai grudar tudo, né? O cordão tem que ser próprio para receber o aquecimento, né? Então o cordão de algodão pode. Você pode passar mesmo com ferro de passar roupa, pode passar chapinha nele, pode dar uma umedecida e deixar ele secar. Funciona, não vai encharcar, só uma umedecida. Quando vocês perguntam assim pra mim, dá pra fazer tal peça com cordão X? Dá pra fazer tal peça com cordão Y? Eu não fiz todas as peças do universo, né, ainda. Então, tudo, às vezes, que vocês estão perguntando, às vezes eu mesma não fiz. Então, o ideal é que vocês testem. Eu sempre falo isso, gente. O importante é que vocês testem. Testem os tipos de cordões, testem o que vocês desejam fazer, os nós com cada cordão. Isso vai fazer uma grande diferença pra vocês. Não existe não tem como a gente aprender o macramê sem os testes, sem a prática, tá? Não tem como, não tem. Como tudo novo que a gente começa, a gente precisa praticar pra gente conseguir aprender. Quando ela erra e quando ela corta menos, ela muda o projeto do que emenda. Eu também. Hoje em dia é difícil isso acontecer, mas quando eu comecei a trabalhar com macramê, acontecia de faltar o cordão. Aí eu já faço outro projeto e depois começo outro. Você vai fazer um suporte de parede, e aí o suporte de parede ele vai ficar com nós diferenciados e um cordão vai ficar mais longo que o outro. Como que você faz para medir isso? Você vai anotar cordão por cordão. Quanto você usou? Você vai marcar lá, cordão 1, cordão 2, cordão 3, cordão 4, cordão 5. Gente, detalhe, vocês vão fazer isso uma vez só, tá? Uma vez que vocês fizerem isso, você já sabe da próxima quanto usar. E aí, se vocês marcarem quanto de cordão vocês usaram em cada um, facilita o processo. Sim, com certeza, dentro de painéis, dentro de suportes de parede, eles vão... a gente vai trabalhar com nós diferenciados e um cordão vai ser mais comprido que o outro. Então, para você cortar, ou você pode cortar tudo do tamanho mais comprido, que eu não recomendo, ou você pode fazer os cálculos aos poucos, ou então já ir marcando quanto sobrou, etc, para que você saiba quanto usar no outro. É assim, gente, ó, coloquei aqui 8 cordões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei aqui, ó, 8 cordões. Aí, o primeiro fio solto, sem trabalho nenhum, eu vou marcar que esse é o primeiro fio. Esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, para 8 cordões, eu tenho 16 cordões, porque ele foi dobrado ao meio, certo? Eu vou anotar um por um. Depois de pronto, eu vou anotar também, um por um, quanto faltou, quanto sobrou. Cordões que ficam no tempo normalmente têm vida útil diminuída, então é importante que vocês já avisem isso ao cliente e busquem cordões sintéticos, que eles têm duração um pouco maior do que os outros. Para que não aconteça nada, tipo zero, tem que ser cordões plásticos e ainda assim vai, gente, ainda assim vai estragar ao longo do tempo. Ou corda náutica e melhora também. A diferença entre o cordão normal e o cordão encerado. O encerado ele vem com uma cera mesmo em volta, tá? Sim, eles são diferenciados. A textura dele é diferente, tá? Não pro tipo de trabalho. O trabalho normalmente vai ter basicamente o mesmo resultado, tá? Então o trabalho de um cordão encerado para um cordão comum basicamente vai ter o mesmo resultado estético, visual. Mas eles são diferentes, tá? E vai ter um pouco de mudança também, mas não tão grande, por exemplo, da gente falar de um barbante para um algodão, ou de um
de um náutico para um algodão, tá? Gostaria de fazer um encosto de cadeira. Que fio que eu recomendo? É importante vocês sempre pensarem para que esse cordão vai ser utilizado, né? No caso da cadeira, é um lugar que a gente tem muito atrito, né? Então eu indicaria um cordão ou um cordão sintético ou cordão de algodão. Ainda assim, o cordão de algodão, ele tende a sujar com facilidade, dependendo de onde vai ficar essa cadeira. Por exemplo, digamos que seja uma cadeira de mesa, tá? Então tem criança, então tudo isso você tem que prestar atenção. Como que funciona, se tem, se não tem, como que é. O sisal não é indicado para fazer suporte de plantas. Ele é assim, não é que ele não é indicado, ele é trabalhoso, tá? O sisal, ele machuca muito a mão, então o ideal é que você utilize uma proteção com esparadrapo, alguma coisa assim. Outra coisa em relação ao sisal é que você tem que apertar muito o nó para que ele fique bem preso. Outra questão sobre o sisal, ele é um elemento natural, né? Então ele também tende a mudar de cor e a estragar com facilidade. Vai depender de onde você vai deixar ele. Então o sisal realmente é um cordão que é um pouco mais trabalhoso. E depende do tipo de sisal também, né, gente? Porque tem um sisal que ele mistura outros cordões e tem um sisal que é puro. Então tudo isso tem que prestar atenção também. É possível fazer? É possível fazer. Mas tem algumas questões que tem que ser levadas em consideração. A base de madeira, gente, ela pode ser feita do que você desejar. Pode ser feita de hashi, de coisa de... Nossa, me fugiu a palavra. De galho, pode ser feito de palito de churrasco, pode ser feito de cabo de vassoura, pode ser feito de cavilha, do que você desejar, de madeiras, de resto de madeiras, mesmo que ela seja retangular ou quadrada. Você que decide, tá? Pode fazer do jeito que você desejar. Não tem uma regra. Para criar não existe regras. Onde encontrar uma arara, você encontra em lojas de departamento de decoração, por exemplo, né? Por exemplo, C&C, Etna, Leroy Merlin, essas grandes lojas você encontra. Se você quiser encontrar lugares menores, em lojas locais, né? Que vendem coisas para lojas. Lojas que vendem coisas para fazer lojas. Também você encontra. Se o cordão encerado marca as páginas dos livros. Se for um cordão encerado sintético, deve, não sei porque eu nunca usei, tá? Mas pode ser que manche. Agora, o cordão encerado de algodão não mancha, com certeza, não. Pri, você tem dicas relacionadas à postura e ao conforto durante a produção? Porque eu comecei há pouco tempo e senti dores. Já tenho um agravante de trabalhar no computador durante a boa parte do dia. É comum, então é assim, qual que é o ideal? É que você coloque o produto, a produção mais próximo possível das suas mãos, né, na altura das mãos, mais próximo possível, né, assim, eu tô aqui, eu vou colocar ele aqui, ó, mais perto das minhas mãos, tá? Seria o ideal, para que você não fique tanto com os braços para cima e nem tanto com os braços lá para baixo, assim, né? Eu costumo trabalhar de pé. Tenho cadeiras de 3 tamanhos diferentes aqui, então eu costumo trabalhar de pé. Às vezes eu canso, só encosto. Às vezes eu vou trabalhar muito baixo. Por exemplo, tô trabalhando uma cortina, eu vou fazer a franja dela. Eu sento num banquinho menorzinho, ou então eu sento no chão. Então essa questão de você prestar atenção aonde está a altura do projeto, do trabalho que você está fazendo e a altura da sua mão faz diferença. Porque ele diminui as dores nos ombros, etc. Vale lembrar também que é importante que você sempre faça alongamentos para fazer os trabalhos e que você pare com uma frequência, por exemplo, faz 40 minutos, para 10 e assim por diante. Sobre a precificação, gente, é uma coisa muito comum. O que acontece? Eu recebo muito mensagem de vocês na caixinha sobre a precificação. Então vai lá, pega o caderno, pega o lápis e anota. Eu vou falar sobre isso. Antes de eu falar sobre a precificação, eu quero esclarecer uma coisa pra vocês. Gente, o meu intuito em ensinar macramê é que vocês caminhem com a própria perna, tá? Eu não vou ficar aqui dando peixe pra vocês, não. Eu vou ensinar vocês a pescarem. Então, quando eu falo pra vocês, quando eu ensino vocês, quando eu mostro pra vocês, eu mostro com detalhes, tá? Mas eu preciso que vocês pratiquem, que vocês treinem, que vocês façam.
Não adianta vocês perguntar, cada vez que você vai fazer um projeto novo, vem aqui perguntar pra mim, quanto de cordão eu uso? Eu já ensinei isso. Tudo bem, se você tá chegando aqui agora, se é novo, não tem problema nenhum, claro, você vai aprendendo aos poucos, né? Mas lá no livro tá ensinado isso, já dei mais de 3 aulas aqui completas sobre esse assunto, tá? Então, muita frequência eu também dou detalhes sobre esses assuntos, além do que já tem lá no livro, tá? Que é bem detalhado também. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer pra vocês é que eu sempre vou fazer com que vocês andem com as próprias pernas. A segunda coisa que eu quero esclarecer pra vocês é que eu não sou uma profissional especializada em negócios e em finanças, tá? Eu sou especializada em macramê e aqui eu passo pra vocês aquilo que eu aprendi durante a minha jornada desses 4 anos e meio fazendo macramê. Mas eu não sou uma pessoa especializada em finanças, tá? Então, em negócios. Tá? Então, dito isso, eu posso tentar ajudar vocês dentro desse processo. E é algo muito comum acontecer, por exemplo, que vocês me perguntem, mas quanto você cobra para fazer um suporte de plantas? Esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que você tem que fugir dela. Por quê? Porque o meu preço jamais deveria ser uma base para quem está começando agora, por exemplo, tá? Por quê, Priscila? Porque faz 5 anos que eu trabalho com macramê, quase, né? Faz 4 anos e meio, inclusive esse mês fez 4 anos e meio. Que eu trabalho com macramê. Então, vocês imaginam que eu já tenho uma estrada nesse processo, né? Já tenho um conhecimento. O meu negócio, o meu produto já tem um valor que não é só o valor de preço, é um valor total, né? Que sou eu que faço. Então, quando a gente pergunta o preço do outro, a gente tem que perguntar o preço do outro de alguém que tá no mesmo nível que a gente de trabalho, né? O meu preço nunca deveria servir de referência pra vocês, senão vocês vão falar, nossa senhora, sei lá, a Priscila cobra caro demais, ou então, por que ela tá cobrando mais barato aqui? Então, assim, nunca deveria ser, vocês devem buscar vou ensinar vocês como faz pra calcular, e aí quando vocês forem buscar conhecer os concorrentes de vocês, aí vale a pena vocês buscarem concorrentes, e aí concorrentes da palavra certa, né? Pessoas que estão na mesma região que você, pessoas que estão no mesmo nível de macramê que você e assim por diante, tá? E aí, dito isso, o que eu queria falar é o seguinte, gente, a gente tem uma liberdade de cobrar quanto a gente quiser. Isso se chama liberdade de mercado, livre mercado. Você cobra quanto você quiser, o seu preço pode ser qualquer um, tá? Tudo bem, meu preço pode ser qualquer um. Não é muito fascinante isso na venda? Cada um pode pôr o preço que quiser? Tudo bem, o preço pode ser qualquer um, mas também não você vai precisar sustentar esse preço. Então, por exemplo, digamos que eu queira vender um chaveiro por R$100. Eu posso até tentar vender um chaveiro por R$100, né? E se eu quiser aumentar ou diminuir esse valor, eu também posso. A grande questão é sobre a capacidade de sustentar esse preço que você colocou, né? Você precisa oferecer uma real razão para o seu cliente pagar aquele valor naquele chaveiro, né? Então você tem que mostrar para o seu cliente a real razão que vale fazer o investimento que está sendo cobrado por aquele chaveiro, como exemplo, né? E aí esse é só primeiro ponto de partida, tá? Então qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A primeira coisa que vocês precisam considerar quanto você usou de material, quanto você gastou para ir até o fornecedor, ou se isso foi entregue, quanto você gastou de frete, quanto você gasta por mês, gasto mesmo, quanto dá suas contas por mês, quanto você recebe por mês, quanto você quer de lucro dentro dos seus projetos, qual que é o valor do seu trabalho. Qual o valor do seu trabalho? Não tô falando do projeto, não, do seu trabalho, da sua hora trabalhada. Qual que é o tamanho da sua demanda? Se tem uma demanda muito grande, que nem eu cheguei a ter mais de 60 dias de fila de espera. Sua demanda é grande? O que acontece normalmente quando a gente tem uma demanda muito grande? A gente aumenta o preço, né? Então, tudo isso tem que ser calculado, tem que ser pensado. Você tem autoridade nessa área? Isso vai fazer diferença pro valor do seu produto. O quanto você é conhecido na sua região por fazer o que você faz, né? Quanto os seus concorrentes cobram, e aí estão lembrando de tudo que eu falei, o verdadeiro significado de concorrência, né? Com essas informações todas, sem exceção, você vai ter que fazer a somatória de todos os custos. Todas as entradas e todas as saídas. Então, por exemplo, vendi 3 suportes, mas comprei 100 argolas. E
100 unidades de argolas e 100 metros de cordão. Então, tudo que entrar e que sair, vocês vão ter que ir marcando. Tô só exemplificando aqui, tá? Anote todas as suas horas trabalhadas, o momento que você está trabalhando, não só trabalho de projeto, não. Trabalho de financeiro, trabalho de marcar, trabalho de cortar cordão, tudo. Marque quanto tempo você faz isso. Aí vocês vão observar o nicho que você trabalha. Estuda, gente, o nicho que vocês estão trabalhando. Observe o que as pessoas fazem dentro desse nicho, como elas vendem, como elas se inovam. O preço, ele não se trata só de números, né? Ah, é R$10. Não. O número é a base, é o ponto de partida da sua precificação. Mas a precificação se trata de um todo dentro de todos esses aspectos que eu citei aqui agora. Então, a exclusividade do seu trabalho, a sua embalagem, eu falei, né, da diferenciação, a inovação que você traz para o seu trabalho, a experiência que você oferece para o seu cliente no momento da compra, qual é o aspecto do seu produto, qual tipo de produto você usa, se tem qualidade maior ou menor, o tipo de cliente que você quer, qual a sua localização geográfica, você vai vender online ou você vai vender somente local, você vai vender nos dois casos. Se você começar levantando esses dados, você já vai ter um ótimo ponto de partida, gente, um ótimo ponto de partida. E aí, dentro do meu curso online, inclusive, o Método Sobrenós, eu me aprofundo sobre isso. Tem um curso só de precificação para produtos artesanais, que quem dá, inclusive, é uma especialista em negócios. Comecei falando que eu não sou especialista aqui, que é a Elisângela Batista. Ela é especialista em negócios, trabalha com isso há anos, e ela ensina a gente a fazer a precificação lá dentro do curso. Eu aprendi a levantar todos esses dados com ela, tá? E inclusive aprendi dentro do projeto que ela ensina a fazer a formação de venda de preço por markup, tá? Markup é como se fosse um cálculo de venda, né? Mas mesmo que você use o markup, você precisa considerar todas essas informações que eu disse aqui anteriormente. Então são despesas fixas, despesas variáveis, margem de lucro e tudo isso que eu já citei aqui. E aí vocês conseguem ter uma ideia de precificação. Vale lembrar que é comum a gente errar a precificação quando a gente vai fazer a peça pela primeira vez. Então, assim, é importante saber o que eu preciso cobrar, é importante. Mas é importante também eu saber que se eu errei, próxima vez eu melhoro, tá? Então, às vezes, já aconteceu comigo de eu cobrar muito caro para um projeto que era mais fácil de fazer, eu achei que era difícil, e de eu cobrar barato para um projeto que era muito difícil e eu achei que era fácil, né? Então, acontece, tá tudo bem. Mas é importante a gente saber. Outra coisa, ainda sobre essa questão de precificação. A questão da precificação é o seguinte, às vezes a gente olha o outro cobrando, aí a gente acha que o outro tá cobrando muito barato, ou a gente acha que o outro tá cobrando muito caro. A gente não pode precificar o trabalho do outro, tá? Então se você achou que o outro tá cobrando muito caro, guarda pra você, tá? Tem cliente pra tudo. Né? Agora, se você achou que o outro cliente está cobrando muito barato, se esse muito barato é muito barato diante a todos, se você pedir para a pessoa, fulano, tudo bem, tudo, e você tudo, olha, eu vi que você cobra X coisa num preço lá, posso dar minha opinião sobre isso? Ele pode ser que ele fale que não, pode ser que ele fale que sim. A gente não sai falando com as pessoas como se a gente tivesse intimidade com elas, porque a internet faz isso, faz a gente fazer isso, mas a gente não tem, nem sempre tem. Então pergunta pra pessoa, olha, posso fazer isso? Posso fazer assim? Posso fazer assado? Posso comer? Olha, posso te falar uma coisa? Eu vi o preço que você tá, eu achei que tá um pouco abusivo. Tem uma razão pra você cobrar esse preço? Olha, eu vi o preço que você tá cobrando lá, achei que tá muito barato. Será que você teria alguma razão pra você cobrar esse preço? Você conseguiria me avisar? Você tá aberto a conversar sobre isso? Né? A gente não sai metendo a boca nos outros, falando um monte de pacote pros outros, porque a gente achou que ele tá cobrando muito barato, porque ele tá cobrando muito caro. Não! A gente tem que ter tato, tem que ter empatia, tem que conversar com as pessoas. A gente não sabe o que aquela pessoa passa na vida. Por que ela tá vendendo um suporte a R$30, de 1 metro a R$30? A gente tem que entender o que tá ali atrás daquela pessoa. Às vezes é porque ela de fato não sabe precificar. Poxa, que bom que é isso. Você não sabe precificar? Tá, você quer ajuda? Eu posso te ensinar. Né? A gente às vezes sabe, as pessoas saem metendo na boca e não sabe nem por quê. Primeiro, não sabe por quê. Tá julgando. Terceiro, você não pode... Ensina a pessoa como ela faz direito.
né? É tão fácil a gente apontar o dedo pros outros. Olha, a gente também tem que olhar tudo ao redor, né? Quem tá por trás, o que tá por trás. Às vezes aquela pessoa tá vendendo o jantar para comprar o almoço. Como diria minha mãe, né? Vende o almoço para comprar o jantar. Então, assim, a gente não sabe o que tá se passando ali. Então, vale a pena a gente sempre perguntar se aquela opinião nossa é viável ou não é. Então é isso que eu queria falar mais sobre essa questão da precificação. As maiores dificuldades entre o crochê e o macramê é o planejamento anterior, porque no crochê, se você só desfaz e faz de novo, e no macramê, se você planejou errado, pode faltar fio, tem que emendar o macramê, é difícil esconder. Porque assim, o que acontece? O crochê, você tá ali, você não corta o cordão, né? Você vai ali trabalhando com o rolo junto. E ele não tem, normalmente ele não tem franjas, né? É diferente do crochê, do macramê. O macramê sempre vai ter franjas, ou então a gente vai ter que dar o acabamento com aquele tantão de cordão sobrando, né? Faltando ali. Eu não consigo fazer uma emenda que eu vou até o final e só sobra um cordão lá no final, né? Isso não existe no macramê. Agora, o macramê ele também pode ser desfeito os nós, você pode refazer qualquer outro tipo de projeto, não necessariamente aquele específico.